Bom, pessoal, vamos continuar com a nossa aula sobre cadeias de Markov. E agora, nessa parte 2, a gente vai ver alguns conceitos teóricos e vamos aprender a montar a nossa matriz de transição que vai refletir a nossa cadeia de Markov, ok? Uma das características importantes que a gente tem dentro de cadeias de Markov é o que a gente chama de propriedade markoviana. E o que é essa propriedade markoviana? Ela nada mais é do que o seguinte, ela diz que a probabilidade condicional de qualquer evento futuro, dados quaisquer eventos passados e o estado presente, então eu estou falando do quê? Eu estou falando de um evento futuro, aí eu tenho um evento passado e tenho o presente, tá certo? E eu estou falando aí da probabilidade disso acontecer no futuro. Tá? Então, a probabilidade desse evento acontecer no futuro. Dados quaisquer eventos passados e estado presente, xt igual a i, é independente dos eventos passados. Isso significa que o que aconteceu no passado, a probabilidade, tá? Então, a probabilidade que algo aconteça no futuro, ela independe disso aqui, do que aconteceu no passado. E ela depende apenas do estado atual, tá? Então, ela vai depender apenas do estado atual, que é o estado presente. Isso é a propriedade markoviana, tá? Então, um processo estocástico, x tem que t é igual a 0,1, t lembra que é o instante t no tempo, é uma cadeia de Markov se ele possuir essa propriedade markoviana, tá certo? As probabilidades condicionais, tá? Probabilidade condicional de xt mais 1 significa que é a probabilidade de acontecer um evento, né, futuro, dado que ele vai alcançar, né, ele vai alcançar um estado J futuro, J no futuro, dado o estado atual I, para uma cadeia de Markov, são chamadas de probabilidades de transição. Tá? E esse nome é muito importante. Então, a gente tem aí as probabilidades de transição, que são chamadas de P e J, tá? Essas probabilidades de transição, elas são ditas estacionárias. Isso quer dizer o quê? Então, portanto, ter probabilidades de transição estacionárias implica que as probabilidades de transição não mudam ao longo do tempo, tá? Como assim? Então, vamos lá. Eu tenho lá a minha matriz de transição T, que eu havia mostrado para vocês. Aí eu tenho os estados, no exemplo do clima, né? 0 e 1, 0 e 1. Então, era tempo seco, 0, chuvoso é 1, tá? Aí eu vou ter aqui dentro as minhas probabilidades de transição. Então, PIJ, tá? São as minhas probabilidades de transição, ok? Isso é válido para uma etapa, então é de um dia para o outro, tá? A probabilidade de que amanhã vai estar seco, dado que hoje foi seco. A probabilidade de que amanhã vai chover, dado que hoje está seco, tá? Então, elas vão ser representadas assim, ó. P 01, 00, P 01, P 10, P 1. São as minhas probabilidades de transição para o caso do exemplo do clima, tá? Ele diz que essa probabilidade, ela é estacionária ao longo do tempo. Isso significa o quê? Então, a gente estava falando da probabilidade de um dia para o outro, tá certo? Então, de um dia para o outro, então, o meu instante t aqui era 1. Agora, eu posso ter esse instante t aí igual a 3. Então, daqui a 3 dias, qual que vai ser essa probabilidade? Daqui a 4 dias. Vai chegar um momento no tempo, então vamos supor que daqui a 10 dias, por exemplo, essas probabilidades elas vão se manter iguais. Então, eu posso falar aqui, qual que é a probabilidade que vai estar seco daqui a 10 dias, dado que hoje está seco. Se eu falar, qual que é a probabilidade daqui a 15 dias, 20 dias, vai ser sempre a mesma probabilidade, tá bom? Porque ao longo do tempo, essa probabilidade de transição, de sair de um estado e ir para outro estado, ela é estacionária, tá? A gente vai ver melhor esse conceito um pouquinho mais para frente, ok?
E aí, o outro conceito importante é que essas probabilidades condicionais, elas são denominadas probabilidade de transição em N etapas, tá? Então, o meu P e J, ele se dá em N etapas, tá? Essas etapas aqui vai ser a quantidade de dias, por exemplo, aqui no caso do exemplo do clima, no caso do exemplo das câmeras vai ser em semanas, enfim, tá certo? Bom, e essa probabilidade de transição em N etapas, ela é simplesmente a probabilidade condicional de que o sistema ele vai estar num estado J após exatamente N etapas, e aí essas N etapas vão representar unidades de tempo, dado que ele inicia no estado I a qualquer instante T. Tá? E aí, como essas probabilidades de transição são probabilidades condicionais, elas têm que ser não negativas, e é isso que está aqui, as probabilidades de transição em N etapas, elas são valores não negativos, e já que o processo ele deve realizar uma transição para algum estado, eles têm que satisfazer as seguintes propriedades. Então, que tem que ser valores positivos. E segundo, que o somatório das probabilidades de transição em N etapas, ele vai ser igual a 1, tá? Então, aquilo que eu já havia dito para vocês. Então, vamos supor aí, vamos chamar a matriz de transição P. Deixa eu apagar aqui, não ficou muito claro, tá? A matriz de transição P igual... Aí, vamos pegar o exemplo do clima, tá? Eu tenho aí as probabilidades de transição P00, P01, P10, P11, tá? O somatório dessas linhas aqui, ó, que tem que ser igual a 1, tá? Então, P00 mais P01 é igual a 1. Então, a probabilidade de ir do estado 0 para o 0 em uma etapa é mais a probabilidade de ir do estado 0 para o estado 1 em uma etapa é 1, tá? Então, o somatório disso vai ser igual a 1. É o que está escrito aqui. Bom, e aqui a gente tem a representação da nossa matriz de transição, que vai mostrar todas as probabilidades de transição em N etapas, tá? Então, eu tenho aqui a minha matriz de transição em N etapas, eu vou ter aqui as probabilidades de transição em N etapas, tá? Eu tenho aqui sempre o estado, lembra que aqui é o estado, tá? Na coluna, o estado atual, na linha, o estado futuro, ok? Aí eu tenho as probabilidades de transição, os meus estados possíveis e a minha matriz de transição. Lembrando sempre que eu vou ter um número finito de estados, no que a gente está vendo aqui, tá? E as probabilidades de transição, elas são estacionárias. Ela atingiu um determinado período, instante t no tempo, ela vai ser sempre a mesma probabilidade. E aí, para o nosso exemplo do clima, então vamos agora montar a nossa matriz de transição que eu já havia feito para vocês. Então, a gente tinha dois estados possíveis, o estado 0 é se o dia T estiver seco e o 1 é se no dia T estiver chovendo. Então, 0 seco, 1 chuva, tá? Então, a probabilidade de que amanhã esteja seco, dado que hoje foi seco, era de 0,8. A probabilidade de que amanhã vai estar seco, dado que hoje choveu, 0,6. E aí a gente vai ter o seguinte, eu tenho que a probabilidade de transição, então, ó, P00 na minha matriz aqui vai ser igual a 0,8 e o P10 é igual a 0,6. O que isso significa? Então, aqui, ó, deixa eu só colocar, o estado inicial I é 0 e o estado final, futuro J é 0, tá? Então, a probabilidade de que amanhã esteja seco, dado que hoje choveu é 0,8. Aqui o meu I é igual a 1 e o J é igual a 0. Então, a probabilidade de que amanhã esteja seco, dado que hoje choveu, é 0,6. Como essas probabilidades elas são complementares dentro da minha matriz, eu tenho que o somatório de P00 mais P01 é igual a 1. Então, para eu achar o P01, que eu não tinha dado essa informação em relação à probabilidade, é só eu fazer 1 menos 0,8, 0,2. E o mesmo vai valer para o P11, vai ser 1 menos 0,6, 0,4. Ou seja, a probabilidade de que amanhã vai estar chovendo, dado que hoje foi seco, é 0,2.
A probabilidade que amanhã vai estar chovendo, dado que hoje choveu, é 0,4. E aí eu posso montar a minha matriz, vai ficar assim. Então, essa é a minha matriz de transição para uma etapa só, tá? Eu tenho o estado atual aqui, que é seco, chuvoso, futuro seco, chuvoso, tá? Então, essas são as minhas probabilidades de transição. Então, P00 é igual a 0,8, P01, 0,2, P10, 0,3, probabilidade de transição do estado 1 para o 1, 0,4. Bom, então é importante que vocês tenham em mente o seguinte: essas probabilidades de transição elas vão se referir à transição do estado da linha para o estado da coluna, sempre da linha para o estado da coluna, ok? Então, estado atual, o estado futuro, tá? Tenha em mente que o estado 0 significa que o dia está seco, ao passo que o estado 1, ele significa que o dia está chuvoso. Então, essas probabilidades de transição, elas vão me dar a probabilidade do estado, de como ele vai estar no amanhã, dado o estado do tempo hoje. E aí a gente tem o que a gente chama de diagrama de transição para representar essas probabilidades aqui, tá? Então, aqui a gente tem nosso diagrama de transição. Eu tenho os estados 0, que é seco, o 1, chuvoso, então chuva, tá? E aí, ó, a probabilidade de voltar para o estado 0 é 0,8. Significa o quê? Dado que hoje foi seco, qual que é a probabilidade de que amanhã vai estar seco? 0,8. A probabilidade de que amanhã esteja chovendo, dado que hoje foi seco, é 0,2. Aí a probabilidade de voltar para o estado 1 amanhã, dado que hoje choveu, 0,4. A probabilidade que amanhã esteja seco, dado que hoje choveu, 0,6. Então, esse é o meu diagrama de transição. É uma outra forma de representar a minha matriz de transição de estados para o meu exemplo do clima. Bom, e agora a gente vai obter as probabilidades de transição em uma etapa para o nosso exemplo dos estoques de câmeras, tá? Então, lembra lá que o valor máximo de câmeras no estoque era de 3 unidades, tá? E aí, o Dave, que é o dono da loja, ele tem a seguinte política: ele só vai fazer um pedido no final de uma semana se o estoque dele for 0. Se ele tiver mais do que 0 unidades, ele não vai fazer o pedido no final da semana, tá? E aí ele disse ainda que a demanda pelas câmeras vai ter uma distribuição de Poisson com média igual a 1. Portanto, a probabilidade dessa demanda, né, no final da outra semana é igual a N câmeras vai ser igual, aí a gente tem a fórmula da distribuição de Poisson, tá bom? E aí a gente vai usar essa fórmula para encontrar quais vão ser as probabilidades que eu vou colocar aqui dentro da minha matriz de transição. Antes de eu montar minha matriz, então eu tenho que ter em mente que eu tenho 4 estados possíveis aqui no meu problema. Quais são os estados possíveis? Então, o estado possível é ter 0 câmeras em estoque, 1 câmera, 2, 3 câmeras em estoque, tá? Então, aqui qual que é a probabilidade, por exemplo, P00, a probabilidade de que no final da outra semana eu vou ter 0 câmeras em estoque, dado que eu tenho hoje 0 câmeras em estoque, tá bom? Então, a gente precisa entender as demandas que eu vou ter na minha semana. Então, olha só, vamos lá. Vamos colocar aqui. A probabilidade de que... Vamos primeiro só entender o seguinte. Quando eu tenho 0 câmeras em estoque, o Dave, ele vai fazer um pedido. Então, toda vez que ele tiver 0 câmeras, ele faz um pedido. O pedido dele é de 3 câmeras, tá? Então, se ele tem 0, ele vai fazer um pedido para a próxima semana. Então, se hoje ele tem 0 e na próxima semana, no final da próxima semana ele teve 0, significa que a demanda dele por câmeras foi maior ou igual a 3. Lembra que ele leva em consideração demandas não atendidas também, tá? Aí aqui... Ele tinha 0 câmeras, então ele fez um pedido de 3 câmeras e passou no final da outra semana com 1 câmera em estoque. Então, significa que a demanda dele foi igual a 2 câmeras, tá?
2 câmeras. Ele tinha 3, vendeu 2, ficou com uma câmera no final da outra semana, tá? Aqui, para ele tinha 0, ficou com 2, então a demanda dele aqui foi igual a 1, tá? Então ele tinha 3, vendeu 1, ficou com 2. E aqui a demanda dele é igual a 0, tá? Vamos lá, estado 1. Quando ele tem uma unidade de câmera no estoque, ele não vai fazer o pedido. Então, se ele não fez o pedido, e aí passou no final da outra semana, ele estava com 0 câmeras em estoque, significa que a demanda dele foi maior ou igual que 1, tá? A demanda dele passou no final da outra semana, ficou igual a 1, sendo que ele tinha 1, então a demanda dele aqui foi igual a 0, tá? Ele não tem como ter 2 ou 3 câmeras em estoque no final das outras semanas, por quê? Porque ele só tinha uma, ele não fez o pedido. Então, isso aqui fica 0, tá? Vamos lá, então, se ele tinha 2 câmeras, isso vale para 2 e 3 câmeras, não vai fazer um pedido aqui nesse estado 2 e no estado 3 câmeras em estoque. Então, se ele tinha 2, passou no final da outra semana, ele estava com 0, então a demanda dele foi maior ou igual que 2, tá? Ele tinha 2, ficou com 1, então a demanda foi igual a 1. Tinha 2, ficou com 2, demanda aqui igual a 0. Se ele tinha 2 e ficou com 3, isso não é possível, porque ele não fez nenhum pedido de câmera, tá? E por fim, deixa eu só apagar aqui, para aumentar a matriz. E por fim, se ele tinha 3 câmeras em estoque, ele ficou com 0 no final da outra semana, significa que a demanda foi maior ou igual que 3. Se ele tinha 3, ficou com uma demanda aqui igual a 2, demanda igual a 1 e demanda igual a 0. A partir dessas informações aqui e dessa fórmula que eu tenho da distribuição de Poisson, eu vou poder calcular as probabilidades de transição para essa minha matriz, tá certo? Bom, e aí, para eu poder calcular as minhas demandas, eu vou utilizar a fórmula que foi dada da distribuição de Poisson para poder montar a minha matriz de transição em uma etapa, tá? Então, a partir dessa fórmula aqui, eu vou achar a minha demanda, a probabilidade da minha demanda, né, no estado futuro ser 0, 1, 2, maior ou igual que 3. Então, é só jogar esses valores na fórmula. Então, N aqui é a quantidade de câmeras em estoque. Então, para a probabilidade do estado futuro eu ter 0 câmeras, então aqui no lugar do N eu vou colocar 0, e aqui N fatorial, né, 0 fatorial também. Então, aí eu vou ter E elevado a menos 1, que é 0,368. Então, essa é a minha probabilidade. E aí eu vou fazer o mesmo cálculo para as outras demandas. Demanda igual a 1, demanda igual a 2. Quando eu tenho uma demanda maior ou igual a 3, lembra aí que vocês vão ter que calcular a probabilidade complementar, tá certo? Então, a probabilidade da demanda ser maior ou igual que 3 vai ser igual a 1 menos a probabilidade da demanda ser menor ou igual a 2. Então, vai ser 1 menos. Então, a probabilidade da demanda ser menor ou igual a 2 vai ser a probabilidade da demanda ser igual a 0, mais a probabilidade da demanda ser igual a 1, mais a probabilidade da demanda ser igual a 2. Eu tenho esses valores que foram calculados aqui, ó, anteriormente. Então, vai ser 1 menos essas 3 probabilidades, que vai ser 0,08. Essa é a probabilidade da demanda ser maior ou igual a 3, tá certo? Então, eu vou usar essa fórmula, esses dados, para eu encontrar as minhas probabilidades de transição e montar a minha matriz. E para as demais transições, eu tenho aqui, né, a probabilidade de ir do estado 1 para 1, 1 para 0, 2 para 2, 2 para 1, 2 para 0. Eu tenho as demandas, lembra aí que quando eu vou calcular uma demanda maior ou igual que 1 ou maior ou igual que 2, vou usar o cálculo da probabilidade complementar, que está aqui, tá? Então, por exemplo, a probabilidade da demanda ser maior ou igual que 2 vai ser 1 menos a probabilidade da demanda ser menor ou igual que 1. Então, aqui é P0
mais a probabilidade da demanda ser igual a 1. Aqui é probabilidade da demanda ser maior ou igual que 1, vai ser 1 menos a probabilidade da demanda ser igual a 0, tá certo? E aí, feito isso, eu vou ter a minha matriz de transição em uma etapa para o meu problema, tá? Então, aqui são os estados. Então, lembra lá, né, que são aquelas probabilidades de transição que a gente calculou. Então, probabilidade do estado 0 para o 0, 0 para o 1, do estado 0 para o 2, do estado 0 para o 3 e assim sucessivamente para os outros estados. Aí eu encontrei aqui as probabilidades, preenchi a minha matriz, isso para uma etapa. E aí o mesmo problema ele pode ser representado por meio de um diagrama de transição dos estados, tá? Ao invés de usar a matriz de transição, então esse aqui seria o meu diagrama de transição, mesma coisa daquele exemplo que a gente viu no clima. E aí a gente vai ver aqui alguns exemplos só para a gente montar a nossa matriz de transição. Então, por exemplo, em um censo populacional de uma cidade de médio porte, foi constatado que a cada ano 7% da população rural migra para a zona urbana e 2% da população urbana migra para a zona rural. Então, supondo que este fenômeno social seja estável, não havendo mudança nessas taxas, monte a matriz de transição. Então, vamos montar a matriz de transição aí para uma etapa. Quais são os estados que eu tenho? Então, os estados são a população rural e a população urbana. Então, é a migração da rural e da urbana. Então, eu vou atribuir estado 0, população rural, população urbana 1. Tá? Então, eu vou ter aí a minha matriz de transição P igual. Aí, eu vou ter aqui 0 e 1, 0 e 1. Aí ele diz que a cada ano, então aqui o tempo, né, é por ano, tá? Então de um ano para o outro, 7% da população rural migra para a zona urbana. Então ele sai do estado rural e vai para o estado 1, que é migrar para a população urbana. Então isso é 0,07% da população, tá? E 2% da população urbana, que é o estado 1, ele migra para a zona rural. Então, aqui vai ser 0,02. Como a gente sabe que essas probabilidades aqui, elas têm que somar 1, essas probabilidades de transição, então eu sei que aqui no caso, o meu P00 vai ser igual a 1 menos 0,07, que é igual a 0,93. Então, essa vai ser a minha probabilidade aqui, 0,93. E para eu encontrar o P11, eu tenho que essa probabilidade vai ser 1 menos 0,02, que é 0,98%. Tá? Então, 0,98%. Significa o quê? Significa que a probabilidade, né, de uma população que é rural de um ano para o outro permanecer na população rural é 0,93. E da urbana continuar na urbana, 0,98. E aí aqui a gente tem um outro exemplo. Então, uma pesquisa de mercado de um produto comercializado em 3 diferentes marcas constatou a seguinte probabilidade. Então, o consumidor da marca W, a cada compra, então aqui o tempo a cada compra, tem probabilidade de 0,8, probabilidade de 0,05 de escolher a marca G e probabilidade de 0,15 de escolher a marca R. Um consumidor da marca G, ele tem probabilidade de 0,9 de ficar fiel à marca, probabilidade de 0,1 de escolher a marca W e probabilidade de 0,9 de escolher a marca R. E aí, um consumidor da marca R, a cada compra, ele tem probabilidade 0,5 de se manter fiel à marca, probabilidade 0,3 de escolher a marca G e probabilidade 0,2 de escolher a marca W. Tá? Então, a gente tem aqui os nossos estados, vamos chamar esses estados aqui de marca W, marca G e marca R. Aí a gente monta a nossa matriz de transição P igual a W
G e R, W, G e R. Tá? Então, ele diz aí que um consumidor da marca W, ele tem a probabilidade de 0,8 de se manter fiel à marca. Então, sair do estado W e ir para o estado W significa que manter-se fiel a essa marca é 0,8. Probabilidade de 0,05 de escolher a marca G, então 0,05, e escolher a R, 0,15, tá? O consumidor da marca G, ele tem probabilidade 0,9 de se manter fiel à marca, 0,01 de escolher W e 0,09 de escolher R. E o consumidor da marca R, a cada compra, ele tem a probabilidade de 0,5 de se manter fiel, então aqui 0,5, tá? Probabilidade 0,3 de escolher a marca G e probabilidade 0,2 de escolher a marca W. Então, essa seria a nossa matriz de transição para esse problema. E aí, por fim, eu vou deixar para vocês me mandarem aí como tarefa no Moodle esse exemplo aqui. Então, suponha um modelo de mercado de ações, de modo que o fato de a ação subir amanhã depende se ela aumentou hoje e ontem. Particularmente, se a casa ela tiver subido nos últimos 2 dias, ela vai subir amanhã com probabilidade de 0,9. Se a ação subiu hoje, mas caiu ontem, então ela subirá amanhã com probabilidade 0,6. Se a ação caiu hoje, porém subiu ontem, então ela vai subir amanhã com probabilidade 0,5. E, finalmente, se a ação caiu nos últimos 2 dias, então ela vai subir amanhã com probabilidade 0,3. Eu peço aí para vocês montarem a nossa matriz de transição, ok?